E aí, meu fera bacana, voltamos aqui agora para falar, continuando, né, separação de misturas homogêneas. Nós vamos falar da nossa segunda parte agora aqui. Nós vamos falar de separação de misturas homogêneas de sólido em líquido. Sólido em líquido, certo? E aqui nós vamos falar desse primeiro método de separação, que é a evaporação. Evaporação. Você está vendo aqui as salinas, lá em misturas heterogêneas, que são as aulas mais para frente, você vai ver também que tem um método de separação heterogêneo, que é cristalização fracionada, tá? E aqui eu tenho as salinas. Sandrão, o que são as salinas? As salinas são aqueles lugares, né, ou as fábricas de sal, que retiram a água do mar, aqui o exemplozinho, beleza? Os sais da água do mar, esperando que a água evapore. Então a água vai evaporando lentamente, certo? E vai se depositando no fundo o sal. Né? Esse método de separação consiste no repouso da água, certo? E a ação do sol e do vento, é claro, né? Beleza? E aí a água naturalmente ela vai evaporando e o sólido vai se depositando no fundo do recipiente, certo? Isso chama-se evaporação. O sistema de separação chama-se evaporação. Agora preste atenção numa coisa. Nesse sistema de separação de sólido em líquido, eu não quero a água, certo? Eu não quero o líquido, eu quero apenas o sal. Por isso é chamada de evaporação. Sandrão, e se eu quiser água? Aí você vai para o segundo método de separação, que é a destilação simples, certo? Vou botar aqui, ó, destilação simples. Então você já aprendeu o macetezinho. Na destilação simples eu quero o sólido e o líquido. Aqui na evaporação, que a gente viu aqui, eu quero só o sólido. Bacana? Então como é que consiste uma destilação simples? Vamos supor que você tem aqui eu tenho as vidrarias de química, eu vou falando com você aos pouquinhos aí, né? Eu tenho aqui o que a gente chama de balão volumétrico, ou balão de destilação. Então aqui eu tenho um balão de destilação, certo? Aqui eu tenho um foguinho, né? E aqui dentro... Opa, eu passei o vídeo, não foi? Foi mal. E aqui dentro... Aliás, eu passei o slide. E aqui dentro eu tenho uma mistura. Vamos supor que essa mistura seja uma mistura de água e sal. Nós estamos falando de sólido e líquido. O sal está dissolvido na água. É uma mistura homogênea, tem uma única fase. O que vai acontecer? Você está aquecendo o líquido, como você está vendo aí as bolinhas. Aí você está vendo aí uns pontinhos pretos, né? Ou seja, a água ela vai começar a evaporar, certo? Beleza? Aí essa água evaporando, ela vai entrar no que a gente chama de condensador. Então, aqui eu tenho um condensador. O que é o condensador, Sandrão? Condensação é passar do estado gasoso para o líquido, né? Justamente o que vai acontecer aqui. De um lado vai entrar água fria, ou água de resfriamento. E aqui vai sair a água fria, ou a água de resfriamento. Certo? Pronto. Quando você toma um refrigerante, quando você toma sua cerveja, quando você toma sua bebida gelada, você observa que ao redor do copo fica meio úmido, né? Ficam as gotículas de água. Por que isso acontece? Porque a água, no estado vapor, ela vem e se choca com a parede do copo. E aí ela passa do estado gasoso, que é o vapor, para gotículas líquidas, né? E aí às vezes você fala, meu copo suou. Eu não sabia que copo transpirava, né? Então agora você já sabe o porquê. Então o que acontece? Quando essa água entrar aqui no condensador, ela vai
se chocar com a parede do condensador que está justamente resfriado pela água fria. Certo? E aí, o que vai acontecer? Ela vai começar a pingar aqui, ó. Aqui, meu amado, ela vai começar a pingar aqui. Certo? Então, você acaba tendo lá de cá uma substância purificada. Uma substância purificada. Porque só a água vai pingar aqui. Beleza? E aí você tem aqui o que a gente chama de frasco de recolhimento. Isso aqui é um frasco de recolhimento. Aí o que é que vai acontecer? Né? Você tem aqui, ó, quando toda a água evaporar, vai sobrar aqui no fundinho somente o sal e aqui vai sobrar, vai estar a água, certo? Beleza? Aqui você tem o que a gente chama de, anota aí, nós temos um tubo para escapamento. Para escapamento. Né? Esse tubo de escapamento serve para escapamento de vapores nocivos, né? Ou inflamáveis, se for o caso, né? No caso, não é o nosso caso de água e sal aqui, né? Certo? E também ele pode ir para uma pia, bacana? Bom, então nós temos a destilação simples, que é a separação também de sólido em um líquido, mas lembre-se, a evaporação, ela evapora o líquido e fica o sólido, porque nesse caso eu quero só o sólido, que é o caso das fábricas de salinas. Na destilação simples, eu quero o sólido e o líquido separado, mas eu quero os dois. Bacana? Então vamos para o próximo vídeo agora, que é a separação de misturas de líquido e líquido. Bora lá!